Olá, pessoal. Meu nome é Lina, eu sou estudante de artes visuais da UFG, aqui em Belo Horizonte, e eu faço parte do comitê de edição do Carcará, que é a seção de arte e cultura do Esquerda Diário. Hoje a gente vai fazer uma entrevista em colaboração com o semanário Ideias de Esquerda, que é o suplemento teórico e político semanal do Esquerda Diário. E no Ideias de Esquerda, a gente tem elaborações teóricas e também a gente procura convidar intelectuais, professores, pensadores, para poder discutir diferentes temas aí, históricos da atualidade, enfim. E hoje, nessa colaboração com o Carcará, né, que é de arte e cultura, a gente convidou o professor Romero Venâncio. Deixa eu colocar o Romero aqui também para aparecer com a gente. Ei, Romero, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo aí à nossa entrevista. Muito obrigada pelo convite. O professor Romero, ele leciona na Universidade Federal de Sergipe, no Departamento de Filosofia e também na pós-graduação em cinema. E ele coordena um grupo de estudos chamado Cinemarxismo, para quem possa se interessar. A gente também vai colocar essas informações aí na nossa legenda. Queria agradecer ao Gonzalo, professor da Universidade Federal de Campina Grande, e ao Yuri Tonello, professor da Universidade Federal de Pernambuco, que fizeram aí a ponte para a gente conseguir ter essa troca hoje com o professor Romero. Antes da gente começar a entrevista, queria chamar todo mundo a curtir e compartilhar, né, as redes do Esquerda Diário e do Ideias de Esquerda, que é uma forma aí da gente manter nossas mídias fortes e vivas, nossas mídias que são independentes. A gente não recebe dinheiro de patrões, de empresários. A gente vive da nossa força militante, dos nossos apoiadores, né, que fazem parte dessa construção diária. E tem várias formas de ajudar, participando, né, mandando mensagens, comentários, dúvidas, contribuições. E também queria lembrar que a gente precisa muito da ajuda financeira também, né? Então, a gente tem o Pix do Esquerda Diário, que é o campanhaed@gmail.com. E também a gente está no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Spotify, no Facebook, e a gente tem uma lista de transmissão também no WhatsApp, que é só entrar no nosso site esquerdadiario.com.br e entrar em Faça Parte de Nossa Comunidade, que vai ter lá um símbolo do WhatsApp para participar do grupo. Então, faça esse chamado a todo mundo seguir a gente nas redes, para acompanhar, ficar a par das nossas novidades. Esse ano a gente lançou um programa que é o Esquerda em Debate, que vai ao ar todos os sábados às 5 horas da tarde, promovendo aí debates com intelectuais, personalidades da esquerda, dirigentes partidários, para debater aí os rumos da atualidade, da situação nacional e internacional. Então, feita essa pequena apresentação, eu vou passar ao tema da nossa entrevista de hoje, que a gente chamou, né, o professor Romero, a partir de que na última terça-feira faleceu Jean-Luc Godard. E esses momentos, né, de quando ocorrem esse tipo de morte, podem ser, né, momentos para a gente aproveitar para refletir, para debater e aprofundar sobre a contribuição, né, dessas personalidades, como foi o Godard, e que a gente não podia deixar de tentar aí contribuir para essa reflexão sobre o que significou, né, o que significa, né, a produção dele, a obra dele, enfim, que a gente também possa contribuir com essa entrevista para que aqueles que ainda não conhecem a obra do Godard se sintam aí instigados a conhecer a obra dele. Né? O Godard ele morreu nessa terça-feira, né? Dia 13 de setembro de 2022, aos 91 anos. Ele foi um cineasta franco-suíço, né? E que deixou aí uma produção
incomensurável, né? E diria talvez até inclassificável, não sei, mas que com certeza é uma obra crítica e profundamente política, né? Godard, durante toda a sua trajetória, enfim, acho que o Romero vai poder falar um pouco sobre a trajetória, mas que ele questiona, né, o legado clássico do cinema, né, sempre indagando permanentemente ali e revolucionando, né, a imagem, o próprio cinema, sempre em conexão com a reflexão da sociedade também. Enfim, ele atuou, né, não só no mundo do cinema, né, causando esses distúrbios no mundo do cinema, mas também na filosofia, nos ensaios, na poesia, na política, na história, tentando aí, como ele falava, ou falou, pensar com as imagens. Então, para a gente refletir sobre a atualidade da obra do Godard, né, também passar aí brevemente por algumas de suas obras, queria começar essa entrevista com o Romero. Romero, você escreveu, né, um texto recentemente, logo após a morte do Godard, no Diário do Centro do Mundo, e o título do seu texto, você deu o título Godard foi antifascista desde o começo e morreu assim. Então, você faz essa síntese, vamos dizer assim, da trajetória do Godard, através desse termo antifascista. E, enfim, queria que você colocasse um pouco para nós como enfim, usar aí o seu poder de síntese para trazer um pouco a trajetória do Godard para nós, por favor. Perfeito. Eu queria saudar, primeiramente, a todos e todas que fazem o Esquerda Diário e esse trabalho importante, trabalho político importante que vocês fazem no Esquerda Diário. Eu acho importante, eu acompanho, né? Eu sou muito amigo de Gonçalo Rojas, que é professor na Universidade Federal de Campina Grande, e sempre trocamos ideias e tem acompanhado a produção do Esquerda Diário e esse belíssimo nome, Carcará, que é o seminário de arte e cultura de vocês, né? Carcará, para nós aqui do Nordeste, é um nome muito significativo. Então, vamos lá, Godard. Esse título, Lina, eu dei como provocação. Eu até diria que é um título síntese, obviamente, mas poderia não ter sido esse título, sem nenhum problema. Eu dei esse título de propósito, né? E corresponde à coerência política de Godard. Nem todos da geração de Godard tiveram a coerência que ele teve. Eu estou falando a geração de Godard, é a geração de cineastas e também de pensadores franceses dos anos 50. Apesar de ele ser suíço, mas ele era franco-suíço, né? Nem todos foram coerentes politicamente como ele. Godard, desde muito jovem, é antifascista. Godard, ele é aquele jovem filho da Segunda Guerra Mundial. Godard, muito jovem, viu de perto o significado trágico da Segunda Guerra Mundial e incorporou muito, não é, dessa herança trágica da Segunda Guerra Mundial no seu cinema e na sua maneira de ver o mundo, né? Godard, morando na França, viu ou soube da ocupação, por exemplo, nazista na França. Godard viu a ascensão do nazifascismo na Europa. Godard viu o significado da tragédia do nazifascismo. Para Godard, o nazismo era racista, para Godard, o nazismo era holocausto, para Godard, o nazismo era perseguição, era autoritarismo. Sim, quer dizer, o nazismo era tudo de ruim que a Europa pôde produzir para a humanidade. Né? Então, nesse sentido, Godard ele é impactado, né, por essa tragédia e, consequentemente, isso lhe forma essa posição, não é, antifascista. É por isso que eu comecei meu artigo assim. Mas eu não queria reduzir Godard apenas a uma posição antifascista, né? A coisa mais importante na vida de Godard foi o cinema, né? E o cinema ele usou para tudo. Eu costumo dizer, digo inclusive aos alunos, eu quando dou aula e uso algum filme de Godard, eu preciso falar da obra de Jean-Luc Godard. Eu costumo dizer que Godard ele é um cineasta raro na história do cinema, porque ele é um cineasta que adquiriu um estilo no seu processo de pensar, de filmar, de decupar, de dirigir e, de certa forma, de ver cinema,
um estilo único e raro. Godard era um homem que tinha uma poética enquanto imagem cinematográfica. Veja, isso pode parecer até mera fraseologia, mas não é. Dizer que Godard era um cineasta que tinha uma poética é dizer que Godard era um cineasta que tinha uma coerência enquanto trabalho com a imagem cinematográfica, né, do começo ao fim. Agora, obviamente, Godard mudou, né? Todos mudam, né? Veja, o Godard, que começou a filmar em 1959 seu primeiro longa, não é o mesmo Godard que filmou, por exemplo, um dos últimos filmes seus, chamado Imagem e Palavra. Então, assim, o Godard de 1959 não foi exatamente o mesmo Godard de 2010, 2012, 2014, etc. Né? Então, há uma trajetória, né? E o meu artigo foi isso. Eu, inclusive, exponho uma hipótese, não é, de divisão, na verdade, do cinema de Godard. Então, ele isso eu defino com muita tranquilidade. Godard era um cineasta que tinha uma poética. Né? Agora, você chamou a atenção para uma coisa que eu acho muito importante reforçar. Né? Toda a trajetória de Godard é marcada pela política. Então, Godard é um cineasta coerentemente político. Veja, agora, nós temos que entender como se faz política no cinema. Não se faz política como se faz, por exemplo, no partido, e Godard foi um homem que teve posição partidária, como faz política no sindicato, no movimento sindical, no movimento social, no movimento popular. Eu diria que Godard era um homem que, ideologicamente, sempre foi identificado com a esquerda, com momentos mais radicais e menos radicais, a depender da conjuntura. Seu cinema sempre foi político, sempre, sempre. Então, assim, no fim da vida, quando eu digo no fim da vida, nos últimos 20, 30 anos, Godard estava preocupado com o estrangeiro, Godard estava preocupado com a Palestina, Godard estava preocupado com Sarajevo, Godard acompanhou a guerra do Iraque. Então, assim, Godard estava muito preocupado com uma perspectiva de conjuntura internacional. O cinema de Godard não é um cinema meramente eurocêntrico. Eu escutei alguém dizendo essa semana, eu lamento, não é verdade, não é verdade. Eu posso provar isso com os filmes dele. Né? Então, assim, Godard teve preocupações com a África, por exemplo, e eu posso demonstrar, citar filmes, né? Godard teve preocupações com a Argélia. Godard faz parte daquela geração de intelectuais franceses que não se ausentaram a tomar uma posição contra a guerra da Argélia, contra os seus patrícios, né, os seus franceses. Godard teve preocupações com Cuba, esteve em Cuba. Godard esteve próximo à esquerda dos Estados Unidos e, consequentemente, às Panteras Negras. Então, eu vou falar disso no decorrer aqui, mas já estou adiantando no seguinte sentido, de que o cinema de Godard foi um cinema político, passando, né, por essas questões que eu aqui coloquei. Tranquilo? Então, inicialmente é isso. Podemos avançar. Sim, ótimo, Romero. Você pegou essa questão, né, tipo, do enfrentamento do Godard, inclusive, ao próprio Estado, né, assim, eu estava lembrando, assim, tem, inclusive, tipo, nesse sentido que o Godard é muito conhecido por ser vanguarda, nesse aspecto político, ele inclusive, foi um dos primeiros a trazer o tema da tortura, inclusive, né, nesse aspecto, denunciando o próprio Estado imperialista francês, né? Você falou aí da Argélia e tal. Se você quiser citar também os filmes enfim, que se tratam desse O Pequeno tema. Soldado, por exemplo. O Pequeno Soldado é um filme da fase do Velho Vague, em que Godard trata da tortura, cita a Argélia e etc. Entendeu? De fato. Então, você tem nós podemos citar pontualmente, né? Quando nos interessar a dizer, né? Por exemplo, a aproximação com as Panteras Negras, a crítica à Guerra da Argélia, a crítica ao imperialismo francês e tal. Eu até diria que Godard, ele é diretamente, às vezes indiretamente, um crítico do Estado em geral, do Estado burguês, por exemplo. Né? Godard é um crítico de um tipo de cinema burguês que, de certa forma, corresponde a um Estado burguês. Eu não tenho dúvida, porque uma vez eu disse em sala de aula, Lina, e os alunos ficam um pouco chocados, porque a formação dos nossos estudantes hoje, ela tem limites políticos, né? Assim, às vezes choca para eles parece ser panfletário ou demais marxista, e para nós professores, às vezes é constrangedor, não é? E eu evito
pelo menos ser um pouco pedagógico às vezes, porque eu não culpo o aluno por isso, eu culpo um tipo de sociedade, um tipo de família que eles vivem, que muitas vezes lhes coloca alheio a uma certa politização necessária, né, para entender o Estado, o mecanismo do Estado capitalista, etc. Mas Godard, ele tem isso, não é difícil encontrar na obra de Godard, obviamente, a depender do filme, do momento, né? Mas Godard sempre foi muito crítico do Estado burguês, não é? Desde jovem, inclusive. Não é? Eu diria que na sua juventude ele estava muito mais perto de uma perspectiva anárquica. Né? Godard vai matizando sua posição política à medida em que vai amadurecendo, entendeu? Então, isso é visível na obra dele. Agora, você citou uma palavra que eu acho que é importante voltar a ela aqui, porque ela é de natureza político-estética, que é a palavra vanguarda. Né? De fato, Godard, ele, na verdade, o cinema, para mim, já nasce colado à vanguarda. Então, assim, essa semana eu estava dando uma aula sobre um aluno perguntava, mas, Romero, eu vi um autor francês falando de que há um cinema moderno e tal. O que é o cinema moderno quando... Na verdade, eu disse ao aluno, veja, a depender da perspectiva, qualquer cinema é moderno. Por quê? Porque o cinema já nasce moderno. O cinema nasce no final do século XIX. No início do século XX, o cinema vai transitar pelas principais vanguardas primeiras do século XX. Você vai ter um cinema expressionista, mesmo sabendo que o expressionismo não é só cinema. Você vai ter um cinema dadaísta, mesmo que o cinema não seja só dadaísta. Você vai ter um cinema surrealista. Né? E nós temos, para cada vanguarda dessa, nós temos filmes, né? para, se for necessário, citar aqui. E o cinema terá um cinema impressionista, inclusive francês, que terá influência em Godard, inclusive. É uma escola cinematográfica, vai ter uma influência em Godard, que é o chamado cinema impressionista francês dos anos 30. Então, assim, o cinema já nasce moderno. Logo, o cinema ele já nasce numa perspectiva política. Mesmo que a gente queira ou não queira. Tipo, o cinema de Griffith, o grande mestre da narrativa americano, é um cinema político, de direita, inclusive, ele era escravocrata, de família escravocrata e tal. Ou o cinema de Eisenstein, que era um cinema revolucionário, já que ele participou e viveu a Revolução Russa de 17, etc. Então, o cinema é político. Só que Godard, nos anos 50, eu diria que a ideia de vanguarda política no cinema de Godard está muito vinculado não só às questões políticas diretas, mas questões técnicas também. Envolvem questões técnicas. Por exemplo, mudança com o uso da câmara. Isso é importante no cinema. Né? Câmaras mais pesadas, câmaras mais leves, muda a forma de se aproximar do real. Tá certo? Então, o que Godard vai fazer no seu primeiro filme, que eu amo, eu sou fã do primeiro filme de Godard. Para mim, Godard já nasce grande. O seu primeiro longa chama-se Acossado, de 1959. Em tudo, esse filme é de vanguarda, é político e, acima de tudo, é um filme que abriga um frescor do tempo extraordinário. Extraordinário. Eu diria, se eu ficar só nesse filme, nós já teríamos um grande Godard. Mas é profundamente injusto, porque o primeiro filme de Godard não dá para você reduzir Godard a isso, mas, de qualquer maneira, já mostra que Godard tinha uma profunda identificação e paixão pelo cinema. Então, Acossado já é um filme que apresenta-se com política na linguagem, na forma, no uso da câmera, na direção dos atores, na maneira de tratar as ruas de Paris, a ideia da luz natural. Então, você tem uma série de elementos, né, que definem digamos assim, uma concepção de cinema de vanguarda em relação ao passado do cinema anterior, por exemplo, o cinema praticado por um cineasta clássico francês como Jean Renoir. Então, assim, a diferença, né, isso é importante, e, ao mesmo tempo, a tentativa de Godard, e ele não estava só disso, né, de imprimir uma nova linguagem para o cinema que acabou dando o nome de Nova Onda, né, do Velho Wagner. Não é? Aí Godard não estava só, né? Uma escola, entre aspas. Era, na verdade, um grupo de jovens que tinham essa compreensão, né, de cinema. Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Alain Resnais, que eu adoro também, e tinha uma mulher, uma única mulher que foi, no primeiro momento, e uma mulher extraordinária também, chamada Agnès Varda. Então, você tinha era um movimento, né, que tínhamos ali, e que, de certa forma, a crítica posterior deu um nome de Nouvelle Vague, que era uma nova onda, ainda um tanto imprecisa, quando eles surgiram em 59. E Godard, eu diria, Godard nasce para o mundo cinematográfico em 59. Antes ele escrevia. Godard escreveu numa revista importantíssima também, que faz parte desse movimento de vanguarda, chamada Cahiers du Cinéma. O Cahiers du Cinéma, Godard, antes de fazer filme, escrevia lá, bem jovem, inclusive, né? Bem jovem, né? Junto a um crítico de cinema importantíssimo,
chamado André Bazin, que é um dos pioneiros na revista, né? E um grande cinéfilo e uma pessoa que acolheu essa geração mais jovem, ele era mais velho, né? E acolheu essa geração mais nova. Então, assim, nesse sentido, a ideia de cinema de vanguarda em Godard já é político. Por isso que eu concordo com você, Lina. Essa relação entre vanguarda e política é quase que natural, entre aspas, né? Na verdade, em política nada é natural, mas há uma ligação umbilical entre vanguarda e política, porque as vanguardas do início do século XX europeias, elas já nascem com um projeto político se diferenciando da arte anterior, né, ou da arte clássica. E no caso do cinema, o cinema já nasce colado a essas vanguardas. Tranquilo, Lina? É isso. Eu caí um pouquinho aqui, tá, o tempo está meio ruim. Eu vou voltar um pouco no início da sua resposta, porque você usou o termo sobre arte panfletária, né? Que sempre que entra-se nessa discussão, arte e política, tem essa crítica mesmo, e eu acho que sou estudante de artes, né? E é quase um temor dos professores também, né? Eu sinto que os professores eles influenciam os estudantes contra ou a favor, mas assim, evitar o sentido panfletário é uma discussão, né? E que, pensando assim, Godard como um cineasta muito do pós-guerra, né? Do pós-segunda guerra, né? Da segunda metade do século XX, e, enfim, e seguiu aí no século XXI. Era um debate, inclusive, né, muito, e até hoje, essa relação entre trazer a política para a arte, ou ver a arte como algo político, e pensar a questão da autonomia própria da arte, né, tipo a arte pela arte, essa discussão que sempre que permeia, né, nos meios artísticos e tal. E eu fiquei pensando se poderia, tipo, localizar o Godard justamente num local em que ele consegue trabalhar, né, esse sentido tanto da própria autonomia da arte, quanto esse sentido político, porque eu acho que você foi até colocando assim, alguns elementos, né, a maneira e como ele vai se apropriando das próprias mudanças sociais, tecnológicas e tal, e trazendo isso para o filme, e como o próprio filme também, muitas vezes, vai se apropriando, né, é um filme que apropria do que está ali, né? Do ambiente, do som, da luz e tal. E tudo isso é bastante novo e, vamos dizer, revolucionário, né? Assim, enfim, não sei. Se você quiser comentar um pouco isso. Sim, eu queria só fazer uma observação, porque como você é do curso de artes, a gente pode dialogar tranquilamente sobre isso. Quando eu uso a palavra arte panfletária, eu faço uma espécie de nota de rodapé aos estudantes. Eu não tenho nada contra o panfleto, inclusive eu sou a favor do panfleto. Não é? Eu acho que o panfleto faz parte da história da literatura e da arte. Não é? Olha, o panfleto foi fundamental na Revolução Francesa. Tudo bem, uma revolução burguesa, mas uma revolução burguesa progressista importante. Né? O panfleto foi importante em 1848, o panfleto foi importante na Comuna de Paris. Eu diria que o panfleto é importante ainda hoje. Eu acho que a gente não deve ter preconceito com o panfleto. Né? Então, eu faço sabendo para o aluno também não achar assim, arte panfletária é tudo que não presta e a arte, como se houvesse uma arte, digamos, alta, né, e tal. Eu acho que, sabe o que acontece? O medo que eu tenho é aquilo que, para nós, e aí eu acho que você também eu me incluo, né? Para nós marxistas, eu acho que é ruim essa hierarquização, porque cai no elitismo, né? Olha, eu sou muito fã de um crítico inglês, muito fã mesmo, porque ele me ajudou muito a entender esses problemas um tanto sorrateiros, né, na compreensão da crítica estética, que é o Terry Eagleton. Eu gosto muito do Terry Eagleton, sou muito ligado a ele. E ele tem um texto que eu tomo como referência metodológica, né? Que ele tem foi um curso que ele deu na Inglaterra, que é do final dos anos 70, né? Que é sobre marxismo e teoria da literatura, né? E que se aproxima muito aqui no Brasil, por exemplo, de um crítico como Antônio Cândido, que eu também gosto muito e aprendo muito com ele e etc. Que é assim, olha, veja, o limite do panfletário está na relação de forma e conteúdo de um objeto estético. Né? O limite está ali. Então, sem preconceito com o panfleto. Eu acho que o panfleto tem seu papel no espaço político. Agora, a arte ela não pode ser reduzida a isto. Essa é a crítica que eu faço aos alunos. Então, não posso reduzir a isso, né? Porque na tradição marxista, e acredito, Lina, que você conheça, né?
um pouco na crítica que o Trotsky fez. Veja, eu vou entrar numa seara, se você achar que eu estou fugindo um pouco, me coloque de volta, né, porque nos ajuda. Veja, Trotsky ele deu régua e compasso para essa reflexão. É espantoso. De vez em quando eu digo em sala de aula, e alguns alunos mais politizados chegam a não acreditar. Trotsky criticou o Proletkult, etc. Sim, Trotsky criticou o Proletkult, chamando de panfletário. Está lá no Literatura e Revolução. Não é? Veja, Trotsky ele percebeu que havia um certo exagero no Proletkult, que era o criar tudo novo, numa forma absolutamente panfletária, e negar todo o passado. Trotsky e Lenin eram contra isso. Então, é importante isso dizer. Veja, Trotsky, no debate dele extraordinário com André Breton, ele volta ao tema. Não é? Então, assim, que fique bem evidente aqui. Eu acho que, ao citar Trotsky, ao citar Terry Riggs, ao citar Antônio Kant, eu estou citando, por exemplo, 3 homens, 3 críticos, né, que, ao mesmo tempo que evitavam o elitismo em arte, também não caíam no panfletarismo. Então, eles entendiam essa boa mão entre forma e conteúdo. E, consequentemente, a política entra também aí. Não é? Então, veja bem, eu faço... o cinema não deixa de ser cinema porque inclui a política. Agora, a política ela não consome o cinema. Né? O cinema, usando um termo malditamente hegeliano, subsume a política. Subsume a política, mas a política não engole o cinema. Então, nesse sentido, o cinema não deixa de ser cinema fazendo política. E Godard faz isso muito bem desde o início. Não sei se dificultou, Lina. Se não, você que também é da área pode ajudar um pouco. Fique à vontade. Não, estou adorando o debate e achando que a gente pode, inclusive, combinar novas conversas depois. Eu vou voltar um pouco para o Godard, para a gente concentrar um pouquinho a partir da morte dele, voltando para o seu texto. Sim. Porque você começa e termina o seu texto falando: morreu Godard, morreu um cinema. Exatamente. Acho que né, trabalhando com isso que muitas vezes o Godard falava, que o cinema morreu, né, trabalha com isso nos seus filmes. Agora você fala um cinema e não o cinema. Exatamente. Que cinema é esse que morreu com Godard? E, enfim, depois eu continuo. Primeiro, que cinema morreu com Godard? Exatamente. Olha, foi de propósito e você entendeu bem. Se eu dissesse morreu o cinema, não era verdade. O cinema vai continuar depois de Godard, vai continuar depois de mim, depois de Lina, depois do Esquerdo Diário, mas vai continuar. Não é? Então, assim, morreu um cinema que, para mim, morreu, eu estou falando ali, eu até pensava em escrever, né, o jornalista, diretor do Esquerdo Diário, do Diário Centro do Mundo, ele até perguntou se eu queria escrever outro tal, porque ele conversou comigo sobre o tema, né, ele dizendo: Romero, não era melhor você caracterizar esse cinema que morreu? De fato, ele tem razão. Foi a única pergunta que o diretor do jornal me fez. Eu pensei em escrever outro artigo, que é o seguinte: na verdade, morreu uma geração. Veja, Godard é basicamente o último de uma geração. Não é? Olha, morreu Varda, morreu Chabrol, morreu Rivette, morreu Resné, morreu a Nouvelle Vague. Toda a Nouvelle Vague já está morta. Godard foi o último a ficar. Então, era nesse sentido literal, né? Morreu uma geração. Agora, eu também vejo que morreu um tipo de cinema que essa geração gestou muito bem, por sinal. Eu parto do pressuposto, Lina, aí é uma posição, eu diria, em filosofia, a gente chama de uma posição... Oi, caiu ou voltou? Caiu? Deu som. Sim. Caiu? Caiu, pode voltar. Então volta. Aí eu estava falando de um cinema. Então, a ideia de que morreu uma geração, né? A geração fisicamente, né? A geração de Godard, a geração da Nouvelle Vague, Chabrol, Rivette, Resné, Varda e agora o próprio Godard. Então, era nesse sentido que eu me referia. Mas também morreu a própria Nouvelle Vague, como todo, digamos, Godard era o último remanescente, o último dos moicanos. Eu até pensei em usar esse nome, o último dos moicanos dessa geração, né? De que eles imprimiram escola cinematográfica.
e, inclusive, importante para o cinema brasileiro, né? Porque vai ter uma influência no cinema brasileiro, a Nouvelle Vague. Então, a Nouvelle Vague, ela, com a morte de Godard, definitivamente a Nouvelle Vague não existe mais enquanto pessoa, ela existe enquanto escola que a gente estuda o passado. É nesse sentido que eu falei, né? Agora, também tem uma terceira coisa, que é uma ironia muito fina, que é a ideia da minha paixão por Godard, particularmente. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo cinema de Godard, pela figura de Godard. Eu sempre me identifiquei muito com os vários momentos. Esse artigo, ele é um artigo de homenagem, é um artigo apaixonado, é um artigo assim, foi no calor da hora do acontecimento, mas eu defendo uma hipótese nesse artigo, né? E tem muito a ver com a minha trajetória com a relação do Godard. Eu acompanho o que é produzido sobre o Godard no Brasil, não é? Em termos de artigo, tese, livro. Eu tenho, pelo menos, o que saiu, o que foi possível ter, eu tenho, não é? Aqui comigo sobre o Godard. Né? Documentário, filme, acompanho também no YouTube e algum streaming desse da vida aí, alguma plataforma dessa, não é o que sai sobre o Godard. Então, Godard é uma pessoa que me interessa particularmente. Né? Então, a ideia da morte dele também é a ideia da morte do cinema dele. Significa dizer, a partir daqui, o que nós vamos ter será sempre o passado. E isso é uma coisa que só a morte faz, só a morte faz. Digamos assim, o sujeito fecha um ciclo de tudo que fez quando ele morre. E a partir dessa morte, o que eu tenho será sempre o passado. Eu não tenho mais o Godard no presente e não terei mais o Godard no futuro. O que eu terei é o passado de Godard no presente e o passado de Godard no futuro. Era isso que eu queria dizer com essa frase, tá certo? Morreu Godard, morre um cinema. Tranquilo? Perfeito. Muito bom. E no, essa hipótese que você coloca, né, no seu texto, você faz uma divisão, né? Sim, sim. Você poderia desenvolver um pouco como que Posso, você vê essa divisão? posso. Já há alguns anos eu venho estudando essa divisão. Eu ainda mantenho-a como hipótese por conta da terceira parte. As duas primeiras todo mundo concorda. A terceira há um problema, tá certo? Vamos lá. Por quê? Porque eu divido Godard em três fases, mas sempre de uma fase para outra há o que eu chamo de interregno, tá certo? Então, não são. Eu procuro, pelo menos, né, até onde é possível, né, ser o máximo dialético com Godard, para não ser estanque, para não ser uma coisa binária e tal. Então, assim, ficar lá e cá. Não, eu procuro perceber, inclusive, as mudanças e suas contradições, tá certo? Eu acompanho essa trajetória de Godard. Então, vamos lá. Há um primeiro Godard que o próprio Godard reconhece, que foi o Godard na Nouvelle Vague, que não é difícil definir. Veja, se eu pego os filmes de Godard que vão de 59 até 66, eu tenho nitidamente uma trajetória, eu diria, estética, no sentido de tratar a imagem cinematográfica. Né? Eu estou falando aqui de Acossado, eu estou falando de Viver a Vida, O Pequeno Soldado, até Pierrot Le Fou. Até Pierrot Le Fou, que é um bonito filme, eu adoro. Tal. A partir de 67, Godard faz um tipo de filme que, se você pega esse filme e olha para trás, você diz, porra, é outro Godard. Tá certo? Chama-se A Chinesa. Então, a partir da Chinesa, Godard começa a mudar. A Chinesa, eu digo, que é um filme de época e, ao mesmo tempo, é um filme premonitório. Ele é um filme de época porque, naquele momento, Godard estava se aproximando do maoísmo. Veja, eu não vou poder fazer isso aqui, gostaria de fazer em outro momento. O maoísmo francês, ele é muito singular na história do marxismo. Tem um amigo meu que não gosta do maoísmo, ele diz assim, Romero, o maoísmo francês, nem Mao Tse Tung sabia que existia, porque é uma invenção tipicamente francesa. Eu concordo com o meu amigo. Agora, ele, obviamente, ele solta um pouco de maldade. Eu não sou tão antipático assim ao maoísmo. Ele é antipático, né? Eu não sou. Veja, o maoísmo francês, ele, de fato, ele foi uma espécie de vanguarda do marxismo. Ele foi muito crítico do stalinismo, e eu acho isso importante. Eu pessoalmente acho. Eu não vejo o futuro no stalinismo dentro do marxismo. Esse meu amigo tem lá suas simpatias e tal. Eu não tenho. Então, assim, eu acho que o maoísmo ele cumpriu um papel naquele momento parisiense. Agora, veja bem, de fato, não foi nenhum movimento de massa, é um fato. Né? Eles se organizavam a partir de células, eles liam o livro vermelho e o que sabiam da China. É bom deixar claro, em 67 não tinha internet. Então, você não tinha, automaticamente, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo em Xangai, ou na China como um todo. Ou, por exemplo, eles receberam a ideia de revolução cultural na China, em Paris, inicialmente como uma coisa boa. A revolução dentro da revolução. Godard dizia isso. Né? Nós sabemos que há um período, né, de profunda divergência do Partido Comunista Chinês dos anos 60,
Mao Tse-tung toma a frente, juntamente com um grupo de estudantes, e há o que eles vão chamar de Revolução Cultural Chinesa. Né? Eu partilho muito de um texto de um maoísta da época chamado Alain Badiou, ainda vivo, um dos últimos vivos hoje. Né? Quando eu vou tratar desse tema, eu uso o texto de Alain Badiou para me dizer o que era o maoísmo ali. Não que eu concorde em tudo com Badiou, mas para dizer que maoísmo era aquele. Então, Godard aderiu àquele maoísmo que Badiou define. Né? Para mim, Badiou é quem melhor define o maoísmo. Agora, que fique, Lina, que todos saibam aqui, ser maoísta naquele momento era ter uma posição radical, e Godard não estava só. Foi maoísta Michel Foucault, que ninguém imagina que possa ter sido, e foi. Foi maoísta Louis Althusser, foi maoísta Alain Badiou, e muito mais gente. Então, o maoísmo foi meio que uma tendência, inclusive, naquele momento, e foi importante no maio de 68. Agora, o filme de Godard chinês, ele é premonitório, porque o que ele coloca em 67, em parte, vai acontecer em 68. Não que Godard tivesse bola de cristal, longe disso. Mas, assim, Godard estava sentindo aquele clima na cultura francesa, ele coloca naquele filme de maneira alegórica, e o ano que vem arrebenta o que arrebentou ali por volta de 68, né? E, obviamente, muito por conta do tipo de desenvolvimento do capitalismo na Europa e, em particular, na França. Também não foi uma coisa do nada, assim, 68 foi como, sei lá, um raio na noite de verão, também não é verdade. Né? Agora, de qualquer maneira, Godard estava antenado com aquilo, e estar antenado com aquilo fez com que Godard rompesse com a fase anterior. Então, a primeira fase dele, que é a Nouvelle Vague, ela é uma fase muito marcada pelo existencialismo, é uma fase muito marcada por uma concepção, eu até diria, aventureira de vida, um certo anarquismo. O próprio Godard diz que ele tinha uma posição pequeno burguesa ali. Veja, eu tendo a acreditar e não, mas ele diz isso já maoísta. É aquela velha história. Antes de você ser marxista, você olha para trás, pô, eu era um pequeno burguês idiota mesmo. Você tem direito de dizer o que quiser de si mesmo. Eu não diria que Godard era um pequeno burguês naquele momento. Agora, de fato, havia uma mentalidade imperante na Nouvelle Vague que se aproximava disso que a gente define como pequeno burguês. Em 67 em diante, Godard, ele aí vem a segunda fase, que é a fase maoísta dele. Veja, eu prefiro usar a fase maoísta. Alguns dizem, Godard foi marxista. É bom tomar cuidado. Godard leu muito pouco Marx, leu muito Mao Tse-tung, e, consequentemente, ele leu aqueles debates que o maoísmo já estava. Por exemplo, Godard vai para os Estados Unidos em contraste com os Pantera Negra, porque os Pantera Negras eram maoístas. Ele não vai atrás de Pantera Negra apenas porque eram Panteras Negras, mas havia essa ligação, né? Outra coisa, o maoísmo estava muito pautado no Livro Vermelho, de Mao Tse-tung, no debate sobre a dialética, a contradição, e principalmente na crítica à burocracia. A gente às vezes esquece. Eu não estou aqui defendendo Mao Tse-tung, mas é importante que se saiba que uma característica da Revolução Cultural era a crítica à burocracia, e a burocracia partidária das esquerdas, em particular do stalinismo, muito presente no PCF. Eu espero eu estar falando muito do stalinismo. Eu vou me limitar, inclusive. Você conte aí quantas vezes para eu limitar, para dar um teto, tá certo? Então, veja, então havia essa crítica, né? E Godard embarca nessa. Veja, há um filme que satiriza Godard. Godard não gostou, eu gostei. Godard não gostou do filme. Há um filme que satiriza, Lina, não sei se você viu, que satiriza um ano e meio da vida de Godard, e é um bonito filme, muito bem feito, chamado O Formidável. Ele foi feito há alguns anos atrás. É um ano e meio na vida de Godard. Inclusive, tem um personagem que faz Godard, que é o Louis Garrel, tá perfeito. Godard tinha 30 e poucos anos, 34 anos, tal. A atriz, eu não lembro, é uma atriz belíssima, eu não lembro, que faz o papel da esposa de Godard naquele momento, que chamava-se Anne Wiesinski. Às vezes eu confundo o nome da mulher. Wiesinski, ou coisa assim. A pronúncia do sobrenome dela não é fácil. Ela foi atriz, foi diretora, foi escritora. Tem um livro dela muito bonito chamado Um Ano Depois, que é a base do filme, é uma espécie de roteiro do filme, chama-se Um Ano Depois, foi publicado no Brasil pela editora Todavia, esse livro, Um Ano Depois, que é Anne Wiesinski colocando a relação dela com Godard naquele período, e ela foi a atriz da chinesa, né? E o filme satiriza. Vou dar só um exemplo desse filme, Lina, para você entender, quem não viu o filme, não vou dar spoiler, mas só uma cena que eu acho importante. Tem uma cena no filme em que Godard está numa passeata de 68, é uma passeata violentíssima, vai ter porrada, vai ter enfrentamento com a polícia, e Godard está com uma câmera Super 8 filmando. Aí aparece um menino de paletózinho e gravata, dizendo, senhor Godard, o senhor aqui, eu sou seu fã, eu estou fazendo doutorado sobre sua obra na Sorbonne. Aí Godard, olha, Godard chatérrimo, naquele momento Godard está um porre de maoísta. Godard olha para o menino e diz, que tese? É Sorbonne?
A vida está aqui nas ruas, na luta. Esqueça, isso era uma fase burguesa. Esqueça esse cinema, eu já esqueci. Eu rompi com isso, venha para cá, não sei o quê. E deixa o menino falando só e vai embora, de maneira muito mal educada e grosseira. Mas era muito, olha, tirando a grosseria de Godard, ele, na verdade, estava muito coerente com o que estava vendo. O menino não percebeu. O menino estava preso. Aquele filme da Nouvelle Vague, um tanto romântico, um tanto bonito, aquele preto e branco charmoso, aquele debate existencial, etc, etc, né? de filmes bonitos, inclusive. Vamos lá, vamos ser sinceros. Independente de Godard falar mal da Nouvelle Vague, eles fizeram coisas belíssimas. Há um filme nesse período que eu amo, amo de coração, chamado Viver a Vida. Não sei se você já viu esse filme, Linda. Para mim é o filme mais bonito da Nouvelle Vague, o filme mais bem feito da Nouvelle Vague, chama-se Viver a Vida, de 62, de Godard. Godard rejeitou isso. Por quê? Porque Godard estava lendo Mao Tse Tung, Godard estava debatendo luta de classe, que ele não fazia anteriormente, Godard estava debatendo ideologia, alienação, Godard estava criticando o burocratismo do PCF, Godard estava promovendo a ideia de estar nas ruas, de enfrentar o capitalismo, de enfrentar o imperialismo, de enfrentar a ideia de autoridade na cultura francesa e de avançar na luta. Esse era o Godard nesse momento. Né? Esse Godard, ele fará filmes em porta de fábrica, fará filmes sobre operário. 2 anos depois da chinesa, 3 anos depois da chinesa, Godard fará um filme extraordinário chamado Tout va bien, Tudo Vai Bem, que é um filme sobre o movimento operário, em que ele vai dirigir nada mais, nada menos que a Jane Fonda. Ele pega Jane Fonda, que era o estrela, e empurra numa fábrica. Ele vai dirigir montando essa. Então, assim, um Godard muito preocupado com o movimento operário, com a luta revolucionária. Então, entre 67 e mais ou menos, ali, mais ou menos, né, porque essas datas são imprecisas, 74, Godard está enfiado no debate maoísta. Não é? E ele fará filme assim, filme radicalmente político. Ele fará um filme que é uma tentativa de documentário sobre os Rolling Stones. Os Rolling Stones não eram o que é hoje. Isso era os Rolling Stones de 69, né? Sympathy of the Devil. Não sei se você conhece, que é o nome de uma música e tal. É o nome do filme de Godard. Em que Godard cruza imagens dos Rolling Stones com Pantera Negra, com resistência ao imperialismo africano, etc, etc. Godard vai fazer um pequeno curta em que ele vai filmar uma banda chamada Jefferson Airplane. Não sei se tu conhece isso. Eu sinceramente, tem coisas que eu conheci por causa de Godard. Mas, assim, uma banda, quando eu fui ler sobre essa banda e escutá-la, uma banda, perdão, maluco, sei lá, tudo louco por LSD e tal, mas Godard faz um tratamento com a imagem que é muito interessante. Godard vai preocupar-se com a África, Godard vai encontrar-se com Glauber Rocha, vai filmar Glauber Rocha nesse período, né? Ele fará um filme chamado Vento do Leste, em que Glauber Rocha é ator. Então, assim, essa fase é uma fase da radicalidade política de Godard, calibrada pelo maoísmo que ele leu no Livro Vermelho e no que ele sabia das práticas maoístas naquele momento. Então, essa fase de Godard, ela é uma fase importante. Em agosto, eu dei um curso sobre essa fase de Godard, né, tentando ler os textos da época, tentando ver os filmes da época, indicando. Então, eu passei. Parece que ele caiu novamente. Vamos aguardar. Oi, voltou? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não. Romero? Voltou, Lina, ou não? Voltou, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Lina, voltou agora. Voltou? Isso, Tranquilo. acho Aí eu que estou sim. falando do curso. Veja, depois você arruma, fica à vontade. O curso que eu dei sobre esse período de Godard, especificamente, aí aprofundei um pouco mais tal, que é um período importante, eu considero como um período importante, datado, obviamente, muito datado, porque era aquele maoísmo dos anos 60, era uma maneira de filmar muito próxima aos anos 60, de maneira muito rústica, muito ideologizada. O que é que eu entendo por ideologizada? Marcadamente categorias da tradição marxista. Godard vai trabalhar com luta de classe, com ideologia, com alienação, com revolução. Havia uma perspectiva de revolução. Não que Godard achasse
Então, assim, havia uma perspectiva de revolução, né? E Godard estava muito marcado nesse período por isso. Então, aí fecha essa fase. Essa fase fecha, Godard entra numa crise, porque, veja, eu não dá para explicar no artigo, mas eu expliquei no curso, né? Godard entrou numa crise existencial, numa crise ideológica, com o maoísmo. Eu não sei se... Tá dando para você acompanhar, Lina? Tô sim. Tá. Vou aproveitar para te fazer uma pergunta aí, Pronto, antes de você entrar para a última fase. Porque eu acho que é isso, sim. Godard, ele consegue... a produção dele acompanha e está à frente em muitos aspectos do momento, né, histórico, né? Isso que você falou, tipo assim, inclusive, às vezes antecipando processos, né, de luta de classes e tal, né? E ele entra nessa fase muito nesse sentido, ligado a essa perspectiva revolucionária que está colocada, né? Tipo, ali, sobretudo, a partir de 68. E você acha que, tipo, essa mudança está ligada justamente tipo, com as mudanças históricas, justamente de, enfim, com o fim da União Soviética, enfim, se essas mudanças políticas e sociais que vão acontecendo, se isso está ligado a essa mudança aí para essa terceira fase, vamos dizer assim. Ótima questão. Veja, Godard, a crise dele é bem anterior ao fim da União Soviética e depois à queda do Muro de Berlim. A crise de Godard vai se dar nos anos 70, né? Eu até desconfio o seguinte, que nos anos 70 Godard já não acreditava mais que a União Soviética era parte do socialismo. Eu estou aqui arriscando uma hipótese, no meu curso eu disse, olha, isso aqui é uma hipótese, porque eu nunca vi Godard falando explicitamente da União Soviética, assim, fazendo um balanço e tal. Mas, assim, havia um desencanto, sim, já com a União Soviética naquele momento. Por exemplo, se as críticas que Godard faz ao PCF servem para a União Soviética, Godard estava completamente desencantado com o que estava acontecendo na União Soviética, né? Primeira coisa. Agora, Godard entra em crise com uma própria ideia de revolução que ele tinha acreditado dentro do maoísmo. Porque, Lina, teve um acontecimento pós-maio de 68, que eu acho que não só impactou Godard, como impactou boa parte da esquerda francesa, que foi a ascensão de uma direita que veio depois de 68. Né? E Godard viu de perto isso. Né? Godard foi um entusiasta de 68 e, ao mesmo tempo, ele viveu o balde de água fria que uma direita extremada ela acendeu depois de 1970, na França dele. Né? Sartre vai falar disso, Althusser falará disso. Todos os grandes intelectuais, inclusive uma parte dos intelectuais, vão para a direita. Muitos maoístas da época de Godard, hoje os que estão vivos estão na direita, na extrema-direita, etc. Então, houve um movimento de direita, né? E, ao mesmo tempo, uma crise das esquerdas. Olha, o grau de divisão nas esquerdas no início dos anos 70 francês foi uma divisão, chegou às raias do fratricídio. Foi assim, foi coisa violenta, as raias do pessoal, muitos grupelhos. A esquerda francesa, ela basicamente se espatifou. A palavra espatifar aqui, ela é, digamos assim, propícia e tal. E Godard viveu isso. Olha, há rumores, eu queria confirmar com um biógrafo de Godard. Tem um biógrafo de Godard, mas a obra não tem tradução ainda para o português. Eu espero que traduzamos. Que seja traduzido, que é um cara chamado Alain Bergalat. Inclusive, Alain Bergalat já esteve onde você está, em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, um tempo atrás, né? Pronto. Aí, veja, Alain Bergalat, ele tem uma biografia de Godard, e eu queria confirmar, porque há rumores de que Godard, inclusive, tentou suicídio nessa época. Não da forma como ele morreu, né, terça-feira, mas tentou suicídio, porque ele entrou numa crise, foi uma crise violenta, tal. Né? Aí ele passa um tempo ausente, ele sai um pouco do cinema, ele dá um tempo, né? Ele volta, ali por volta de 76, 77, se aproxima da televisão francesa, então é o que eu chamo de interregno, entendeu? Entre a fase segunda e a terceira, há um interregno, que Godard vai se dedicar à literatura, Godard vai se dedicar à televisão, né, aproximar cinema e televisão. Ele fará um projeto que se chamará de História do Cinema, que será um projeto para a televisão, e será um projeto escrito, será uma coisa bonita, e eu lamento que só esse ano foi traduzido, coincidentemente esse ano foi traduzido, não sei se você sabe, foi traduzido esse ano o projeto História do Cinema, que não tinha o livro, que é um grande poema, que é isso aqui.
É isso aqui. Eu acho uma pena, foi traduzido agora, né? Que é o História do Cinema, que é um grande poema. Isso aqui foi tramado por Godard já no final dos anos 70, ele já abandonando o maoísmo, né? E tal. Então, a esse período, quando vem os anos 80, Godard ele está muito preocupado com o tema, por conta de algumas leituras que ele está fazendo de autores não marxistas, como, por exemplo, ele se aproxima de Wittgenstein, e do tratado lógico-filosófico, não é? E desse debate sobre a linguagem, o que pode a linguagem, o que é a linguagem, forma da linguagem e tal. Ele vai se aproximar também depois de um filósofo muito próximo da fenomenologia, mas um filósofo judeu, e eu digo, e por que eu insisto na palavra judeu? Porque ele é um filósofo de identidade judia que trabalha com o pensamento judaico, chamado Emmanuel Levinas. Esse cara tem um livro que será, inclusive, usado por Godard em um filme. é, é, o nome do livro é Totalidade Infinita. Ora, Godard, a partir de Levinas e Wittgenstein, que eu cito no meu artigo, Godard ele está discutindo agora não mais o debate direto com o maoísmo e aquele clima dos anos 60, não mais a fase do velho vague, muito próxima do essencialismo. Godard agora está discutindo o que eu chamo de opacidade da linguagem. Aí é uma hipótese, porque, obviamente, deve haver divergência com relação a isso, e eu tento dizer que Godard agora ele abraça esse debate da linguagem, que assim, o que pode dizer o cinema, quando na verdade está bloqueado para dizer alguma coisa, né? O que é a linguagem no cinema, qual o papel da palavra. Não é à toa que ele terá filmes que incluirá a palavra linguagem, incluirá a palavra palavra. Por exemplo, ele tem um filme que o título é muito interessante, chama-se Filme Socialismo, tá? Essa fase final dele já, em que para você encontrar socialismo ali é um exercício razoável, porque é um debate com a linguagem, não é um debate com o socialismo realmente existente, que não existe mais. Porque como é que você vai tratar de um socialismo realmente existente que não existe mais? Que é o drama do filme e tal, que se passa num barco, por exemplo. Então, assim, agora, dessa fase, o que eu mais gosto é um filme difícil, mas eu acho o mais bonito dessa fase, e que é um filme pouco comentado, que é um filme de 2000 para 2001, chamado O Elogio do Amor. Esse filme precisa ter muito cuidado com esse filme. Eu acho que pouca gente viu. Esse filme passou no Brasil, ele passou no. Eu vi, inclusive, no cinema. Eu estava em São Paulo à época, por razões de atividade política, e coincidentemente esse filme estava sendo lançado lá. E eu fui ver e fiquei impactado. E estava com uma amiga minha. Eu me lembro que a gente saiu do cinema, ela olhou para mim e disse: Maria, aí, o que é que tu acha? Eu digo: olha, calma, eu não tenho nada a dizer. Eu acho um belíssimo, mas não quer dizer nada agora. Porque, assim, é um filme muito interessante. É um filme que volta a alguns temas da novela Vague, mas numa outra chave. É um filme que vai tratar, digamos assim, de uma da incapacidade do ato de amar, quando ele transita de uma pessoa para uma geração, para uma classe e tal. Godard, na verdade, ele está querendo desconstruir o ato de amar exclusivamente entre duas pessoas, né? E para isso ele usa personagens alegóricos, ele mancha a imagem, ele usa poesia, por exemplo. É uma fase que Godard está usando muito elementos poéticos, tal, entendeu? Então, assim, é uma fase que eu pessoalmente gosto, mas é a fase que menos se gosta de Godard. E realmente, quando alguém começa com essa última fase de Godard, a possibilidade de se frustrar é muito maior. É muito maior, assim, dizer, pô, que cara chato, que coisa difícil, que imagem lenta, que, assim, sempre reclamações é o que eu escuto. Então, quando eu vou tratar dessa fase, eu já vou com os filmes ou com alguma teoria, e não recomendo assim, veja só, principalmente se é aluno. Eu não sei, Lina, se deu para entender, é um pouco esse projeto meu, que eu quero voltar a ele, mas é isso que está lá no artigo, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, Romero, pela explicação. Só para a gente já ir caminhando para o fim, pegar essa deixa que você falou, pensando como começar a assistir Godard, assim, se a gente pensar alguém que está chegando aqui buscando conhecer a partir da morte dele, enfim, a gente tem muito material sobre e tal, mas para conhecer a obra mesmo, tipo, e é isso, né? O Godard pode ser que às vezes você entra e para a pessoa não parar no meio, qual você recomendaria assim para começar? Eu recomendo um documentário e um livro inicialmente, depois entrar em Godard. O documentário chama-se Godard, Truffaut e a Nouvelle Vague. Eu ainda sou da época DVD. Tal. Godard, Truffaut e a Nouvelle Vague. E um livro de um grande crítico de cinema francês, chamado Michel Marie, intitulado Nouvelle Vague e Godard,
da editora Papiros, tal. A novela Vague e Godard. Eu ajuda demais a entender esse grande momento de Godard. Depois disso, os filmes de Godard não tem jeito. Os filmes de Godard. Aí eu recomendo pela ordem, uma certa cronologia. Por exemplo, eu acho bom começar por Acossado. Primeiro porque é um filme bonito, é um filme fácil, e é um filme, eu nunca cansei de ver. Eu confesso a ti que eu perdi a conta de quantas vezes vi Acossado e ainda vou ver. Ainda vou ver, tem DVD e tal. Então, eu acho importante, Acossado. Né? Eu acho que nessa fase há um outro filme que eu adoro, chama-se Viver a Vida, com Ana Karina, que é um filme que Godard ele começa a se aproximar de Brecht, ele começa a se aproximar de um tipo de teatro. O filme, inclusive, é em 12 tableaux, né? Porque é no formato do teatro e tal. É um filme que vai ter um filósofo fazendo o papel dele mesmo. É um filme que tem uma temática existencial muito profunda, em que trabalha um pouco a linguagem e o sofrimento. E é um filme que Godard ele faz a citação de um cineasta que eu acho muito importante naquele momento para Godard, e é um cineasta dinamarquês chamado Carl Dreyer. Esse cara tem o primeiro grande filme sobre a personagem Joana d'Arc. O Godard era meio fascinado por essa personagem, né? E a personagem do filme, que é uma prostituta chamada Nana, ela está no cinema vendo esse filme e ela chora quando a personagem chora. Quando a personagem sabe que vai morrer, Joana d'Arc vai ser queimada, e ela sabe que também vai morrer. É muito bacana esse filme. Eu amo esse filme. Chama-se Viver a Vida, Vive de Savi. Né? Depois, eu recomendo O Pequeno Soldado, que é o filme mais político dessa fase. Tal. Eu acho importante Pierrot Le Fou. Né? Eu acho muito importante. É a volta de Jean-Paul Belmondo. Ana Karina é o último filme dele com Ana Karina, que na época era esposa dele. Então, assim, é um filme abertamente anárquico. Em imagem, em diálogo, no sentido de usar termos coloquiais e tal, eu acho importante. Né? Então, essa fase é bonita. Se alguém diz, Homero, eu só quero ver um filme da fase maoísta, não tenho dúvida, a chinesa. A chinesa é perfeito, né, para isso e tal. E da fase posterior, eu recomendo Je vous Soli Sarajevo, eu acho importante, é um curta, Je vous Soli Sarajevo. Eu gosto também de Je vous Soli Marie, que é anterior, que é de 85. Je vous Soli Marie tem uma história engraçada com o Brasil, né, que Sarney tentou proibir o filme porque a esposa de Sarney era muito católica e disseram a ela, a mulher nem viu o filme, disseram a ela que era um filme que falava mal de Nossa Senhora, não sei o quê. Aí a mulher bota na cabeça do marido, vai, proíbe o filme, ele usa, né? Mas aí foi uma besteira, uma bobagem, digo, esses governos idiotas, tal. Mas assim, eu acho que é um filme importante, Chegou Soli Marie, é um filme muito bonito e não é nada o que disseram dele, tal. Recomendo ardorosamente dois filmes da fase final dele. O Elogio do Amor, que eu já falei aqui, e Imagem e Palavra. Pô, que filme bonito, Lina. Imagem e Palavra. Foi o último filme dele que eu vi no cinema, inclusive. Foi esse eu vi no cinema, Imagem e Palavra. Então, assim, eu acho muito bonito, né? Eu recomendarei sempre Godard, porque Godard, ele tinha uma paixão que foi a vida toda dele, chamou cinema. E a gente deve ter sempre cuidado com pessoas que têm uma única paixão. Sempre devemos ter cuidado, porque geralmente são pessoas muito coerentes. É isso, Lina. Excelente. Muito obrigada, Romero. A gente vai ter que ir caminhando aí para o fim, porque para a gente ter um momento aí para pensar, ver, né, rever os filmes do Godard e, enfim, espero que depois a gente possa trocar mais. Eu acho que nossa conversa aqui acho que ajuda a quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, a ter essa pincelada aí de perceber a importância, né, do Godard para o século XX e XXI, né? E, enfim, eu acho que traz dá essa vontade de assistir. Eu acho que parar aqui agora e assistir, voltar, talvez, rever algumas coisas. Agradeço muito você ter participado aqui. Muito obrigada. Se você quiser fazer considerações finais aí, antes da gente fechar, por favor. Não, agradecer. Eu agradeço, Lino, o convite e agradeço mais uma vez ao meu amigo Gonçalo. Agradeço a todos e todas que fazem o Esquerda Diário. Vida longa ao Esquerda Diário e ao Carcará. Um abraço, muito obrigado. Sigamos em paz. Muito obrigada a você e longa vida ao cinema do Godard também, né, que vai transcender aí a seu falecimento. Bom, então, muito obrigada, agradeço a todo mundo aí que nos acompanhou e que vem acompanhando o Carcará, Ideias de Esquerda, e até a próxima. Obrigada. Valeu.